Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Romanos, capítulo 3, versículo 23. Glória a Deus. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? É curtinho, né? Vamos ler de novo? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Querido Jesus, que eu desapareça e o Senhor apareça nessa palavra e na nossa vida. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Amém. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Veja só, irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma dúvida que as pessoas têm e que, quem sabe, você não tem essa dúvida para você, mas de repente quando alguém vem perguntar para você, você fica sem saber responder. Então eu quero hoje, que você entenda bem sobre isso aqui, porque é muito importante nós sabermos isso. Por que preciso aceitar Jesus como Salvador e Senhor? Por que nós precisamos aceitar Jesus? Algumas pessoas, dizem assim, desde que eu nasci, eu tenho Jesus, então eu não preciso aceitar. Precisa. E você vai entender hoje o porquê que precisa aceitar. Como nós lemos aqui então, todos pecaram e carecem, ou seja, precisam, necessitam, depende da glória de Deus. Nós temos que voltar então lá no Jardim do Éden, para nós entendermos a necessidade de aceitar Jesus. Veja só, quando Adão pecou, ele colocou toda a raça humana junto com ele no pecado. Nós ainda não existíamos, nós ainda não tínhamos nascido, e porque lá no jardim estavam só Adão e Eva, nem os seus filhos ainda não tinham nascido. Mas quando ele pecou, então, ele fez com que toda a descendência dele, toda a raça humana, já nascesse pecador. E por isso, então, é que nós temos que aceitar Jesus. Porque Adão pecando, então, aquela comunhão, aquela união que existia entre ele e Deus foi quebrada. Então quebrou, houve uma separação, a comunhão foi desfeita. E com essa comunhão desfeita, então, o pecado entrou, a morte entrou. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando Adão pecou, ele trouxe para toda a raça humana o pecado e a morte. E a partir desse momento, então, Deus sempre quis restaurar essa comunhão com o homem, com o ser humano. E para isso, então, ele começou a ensinar para Adão como que tinha que ser feito para se obter o perdão, porque o perdão só é recebido através de derramamento de sangue, Então Deus ensinou para Adão e para Eva como que eles tinham que fazer agora com os sacrifícios de animais, derramando o sangue de animais, oferecendo a Deus para pedir perdão. Só que tem um detalhe, irmãos, esse sangue dos animais, esses sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento antes do Senhor Jesus vir,
eles não apagavam os pecados. Eles apenas cobriam os pecados. A pessoa pecava, fazia um sacrifício lá, matava um cordeirinho, uma pombinha, um bezerro, conforme fosse, né, a oferta de sacrifício da pessoa, pedindo perdão. Então era derramado aquele sangue. E aquele pecado, então, que a pessoa confessou nesse sacrifício, ele foi apenas coberto temporariamente. A pessoa tinha que voltar a fazer outros sacrifícios para receber perdão pelos pecados que fizesse depois desse sacrifício. Entendido, irmãos? Então, veja só, esses sacrifícios de animais, o derramamento de sangue de animais, não perdoava o pecado. Não apagava o pecado. Ele apenas cobria por um tempo. Mas quando o Senhor Jesus veio, então Deus se revelou depois de todos esses anos de Velho Testamento, onde teve os patriarcas, os profetas, os sacerdotes, os reis. E Deus, então, usando esses homens, né, para se revelar, para revelar a pessoa dele mesmo para o ser humano, para que o ser humano pudesse entender quem Deus é e como ele é bom. Então, essa revelação de Deus é chamada de revelação geral. É a automanifestação de Deus. Ou seja, Deus está se mostrando quem Ele é para o ser humano, para poder resgatar essa comunhão. Porque Deus queria novamente aquela comunhão que Ele tinha com o homem antes do pecado. Porque antes, todas as tardes, Deus ia conversar pessoalmente com Adão e Eva. Então, essa comunhão foi quebrada com o pecado. Mas Deus sempre quis novamente essa união, essa comunhão. E aí então ele se manifestou pela sua criação, que é chamada, né, a revelação geral de Deus. Ela é através da criação, ela é através da história e através também do próprio ser, como é que eu vou dizer para os irmãos? Dos sentimentos, das emoções de cada pessoa. Então Deus sempre quis se revelar. Aí entra uma questão, eu até falei isso ontem lá no ITQ. Nós entramos nesse assunto e acabei falando isso. A pessoa, né, que nunca ouviu o Evangelho. Porque às vezes as pessoas dizem assim, já fizeram muito para mim essa pergunta, pastora, como que aquela pessoa que nunca ouviu o Evangelho, nunca ouviu falar de Jesus, ou nunca ouviu falar de Deus, que estava lá no meio do mato, era um índio, uma pessoa que nunca teve contato com as outras pessoas, estava só ela lá no meio, morreu, e agora vai ser salvo ou não? Quem sabe você já tenha tido essa dúvida, quem sabe você já tenha pensado sobre isso? Aí o que nós entendemos disso, irmãos? Deus, ele é tão justo e tão bom que ele sempre quer salvar. Ele quer salvar o ser humano. E a revelação geral dele, então, através da criação, é que a pessoa, mesmo que estivesse lá no meio do matagal, não tem saída para lado nenhum, nunca ouviu falar de Deus, mas se ele olhar para a natureza, ele vai acabar entendendo que existe um Criador. Né? Se ele olhar para o céu, ver o sol, ver a lua, ver as estrelas, ele vai acabar entendendo que tem um Criador, que fez tudo aquilo. Então não existe desculpa, o apóstolo Paulo diz que somos indesculpáveis. Por quê? Porque Deus se manifesta de várias maneiras. Então se a pessoa olhar e não adorará a criação, porque nós sabemos que nos tempos antigos, hoje ainda tem isso também, mas não tanto. Nos tempos antigos os povos adoravam o sol, a lua, as estrelas. Aí era e é errado, porque acabava adorando a criação e não o Criador.
Mas veja só, se a pessoa, mesmo não tendo ouvido falar da existência de Deus, mas ela creu que existia, que tinha que existir um Criador, porque como que iria existir todas essas coisas se não fossem criadas? Deus vai salvar ou não vai salvar? Né? Quem sabe você já tenha pensado nisso. Então, assim, Deus é tão justo que Ele quer salvar. Então, essa revelação geral, que Deus se manifesta para nós. Tá? Através da história também. Pessoas muitas vezes se convertem a Cristo porque ouvem história, né, desde Gênesis até os dias de hoje. Então, ficam ouvindo não somente histórias bíblicas, mas histórias de como que Deus agiu durante o decorrer, né, do período da humanidade. Então, muitas pessoas se convertem por isso também. E também se convertem quando ela sente a presença de Deus, ela tem emoções, ela tem sentimentos que levam ela até Deus. Então, essa é a revelação geral de Deus. Deus sempre quis se revelar. Mas existe a revelação especial, que é a que nós temos hoje. A revelação especial é Deus se revelando, se auto-revelando para o ser humano, se mostrando como Ele é, o que Ele é. Né? Quando Moisés perguntou, Senhor, qual é teu nome? Porque vão me perguntar. Ele disse, eu sou o que sou. Então ele estava mostrando para Moisés quem ele era. E ele faz isso hoje, então, para nós, nessa revelação especial, através da sua palavra e através do seu Filho Jesus. Então essa é a revelação especial de Deus. Tem a revelação geral, que a pessoa pode chegar até Deus vendo a criação, vendo a natureza, conhecendo a história, principalmente a história de Israel, né? Se aproximando de Deus pelos seus sentimentos. Então essa é a geral, Deus se manifesta para todos. E a especial é que Ele nos deu a sua palavra, para Ele nos ensinar quem Ele é, como Ele age. E aí então, através de Jesus, porque em Hebreus, capítulo 1, nos fala que Jesus é a revelação do Pai. Então, Jesus sendo a revelação do Pai, através de Jesus nós conhecemos o Pai, porque o Pai é Espírito. Então, nós não podemos enxergar o Pai. E Jesus se fez homem, então, justamente para isso, para poder nos mostrar o Pai. Lembram quando Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai? E Jesus disse, Filipe, você ainda não me conhece? Eu estou aqui. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu sou a revelação do Pai, eu estou aqui para que vocês conheçam o Pai. Então, Jesus é o plano de Deus para a nossa salvação. E antes de Jesus vir, então, Ele se manifestava através da revelação geral, ainda se manifesta, mas usava os profetas, os sacerdotes, os reis, né? E hoje, então, Ele usa a sua palavra e o Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus. Então, por que é importante nós aceitarmos Jesus? Uma pessoa que não aceita Jesus não pode ser salvo. Por quê? Porque através do sacrifício na cruz, Jesus nos uniu de novo ao Pai naquela comunhão que foi quebrada. Então, a comunhão foi quebrada com o pecado. Todos nascemos pecadores. Todos carecemos de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos, não importa se a pessoa é uma pessoa boa desde que nasce, se nunca fez mal para ninguém, se nunca matou ninguém, se nunca roubou, se nunca mentiu, não importa. Essa pessoa também é pecadora e também precisa de Jesus para ser salvo. Porque nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela fé em Jesus. Amém? Então nós somos salvos pela graça de Deus, pela sua misericórdia. Então, por isso nós precisamos aceitar Jesus. Ah, mas eu nunca fiz mal para ninguém, então eu já tenho Jesus desde que eu nasci. Não, desde que você nasceu, você é um pecador. Eu sou uma pecadora, nós precisamos aceitar a Jesus para nós podermos ser salvos.
E esse aceitar a Jesus, irmãos, às vezes as pessoas pensam assim, fui numa igreja, levantei a mão, aceitei Jesus, estou salvo. Não é assim que funciona. Isso para Deus não tem nenhum valor. Levantar a mão e dizer, estou aceitando Jesus, só tem valor se é sincero. Mas a pessoa que vem à frente, sei lá, faz um gesto para mostrar que está aceitando Jesus e não muda de vida, esse gesto que ela fez de levantar a mão, de fazer uma oração em voz alta, junto com o pastor, com quem estiver ministrando a oração, não vai ter validade, se ela ou ele não mudar de vida. Porque aceitar a Jesus como Salvador é aceitar o seu sacrifício na cruz. Então nem adianta falar, porque eu não fiz mal para ninguém, então eu tenho Jesus. Não, você não tem Jesus antes de se converter, de se arrepender, de mudar de vida. Por quê? Porque você nasceu pecador. Então todo ser humano, imagine um bebezinho bem lindo, né, bem inocente, ainda não pecou, mas já é pecador. Por quê? Como que isso pode? Ainda não pecou, mas já é pecador. Já é pecador porque é descendente de Adão. Já é pecador porque é ser humano. Porque o pecado entrou no sangue da humanidade, no DNA do ser humano. Então é pecador. A criancinha só ainda não cometeu nenhum pecado. Mas vai chegar o momento que ela vai pecar, porque ela já nasceu pecador. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, nascer pecador, todos nós nascemos. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus, que foi a maneira de religar o homem ao Pai, aí nós mudamos de vida, se foi de coração. Aí a pessoa muda de vida e se torna filho. Porque tem um ditado por aí que diz, todos são filhos de Deus. É mentira do diabo isso. Nem todos são filhos de Deus. Para ser filho de Deus, tem que aceitar o seu filho como Senhor e Salvador. Então, para ser filho de Deus, tem que aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz. Algumas pessoas dizem, eu já aceitei Jesus, mas nem sabe o que Jesus fez na cruz, nem sabe a importância que teve o sacrifício. Então, como que pode dizer já aceitou Jesus? Para aceitar a Jesus e o que Ele fez por nós, tem que conhecer o que Ele fez por nós. Tem que saber o motivo do porquê que precisava ser um sacrifício na cruz. Tem que saber por que o sangue de Jesus deveria ser derramado. Como eu falei no início, para perdão de pecados tem que haver derramamento de sangue. E o sangue dos animais, então, apenas cobria por um tempo o pecado da pessoa que estava fazendo aquele sacrifício, até ele fazer o outro. Mas o sangue de Jesus não. O sangue de Jesus apaga o nosso pecado, quando nós nos arrependemos. Amém, irmãos? Então, o sangue de Jesus é o único que pode nos salvar. Aí a pessoa diz, então eu aceitei Jesus, Ele derramou o seu sangue, então agora eu sou um salvo. Você só é um salvo se você mudou de vida. Se você continua fazendo as coisas que você fazia antes de aceitar Jesus, você não teve valor algum a oração que você fez diante de Deus. Então não adianta a pessoa, quantas são as pessoas, aqui mesmo na nossa igreja que a gente vê que já veio à frente, já levantou a mão, já disse que aceitou Jesus como Salvador, mas que hoje nem se sabe onde anda. Está no mundão de novo, bebendo, fumando, brigando, prostituindo, adulterando, roubando, mentindo. E daí se pergunta, qual é a tua religião? Eu sou crente, eu sirvo a Jesus. Mas crente até o diabo é. Então, não é um salvo. Para ser salvo tem que ser um cristão verdadeiro, o imitador de Cristo, fazer o que Jesus faz. Então, abandonar aquelas coisas que fazia antes, para agora sim, daí, poder dizer, mudei de vida, agora sou um salvo.
Então isso é ser cristão, ser imitador de Cristo, mudar de vida, se arrepender, ter arrependimento. Hoje, né, se fala muito por aí, em internet, em YouTube, tem muitas pessoas pregando a respeito de avivamento no Brasil. Porque o Brasil está tendo um avivamento, muitos estão se convertendo, e daí dão o número lá de evangélicos. Mas que avivamento é esse se não tiver arrependimento sincero? Não existe avivamento sem arrependimento. E como que o Brasil está tendo um avivamento, irmãos? Eu falei isso ainda sexta-feira no estudo bíblico, lembra, irmã? Tainara também estava. Eu disse, como que o Brasil está tendo um avivamento, gente? Se as canetas, num banco ou em qualquer comércio, precisam estar amarradas, porque senão a pessoa leva. Avivamento no Brasil, onde o povo é desonesto? Uma coisa tão simples, né? Uma caneta amarrada, mas que nos mostra que não existe avivamento, enquanto não houver arrependimento. Aí o povo fala dos governantes, chamam de ladrão, chamam, né? Não estou defendendo, porque realmente tem, mas o povo é igual. Então, só vai existir avivamento a partir do momento que tiver arrependimento. Para ter arrependimento, precisa ter conversão a Cristo. Precisa aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós. Aí sim, pode acontecer um avivamento. Aí sim, vamos usar o mesmo exemplo, as canetas não vão mais precisar ser amarradas. Aí sim, as portas não vão mais precisar ser chaveadas. Né? Porque aí a pessoa não vai mais fazer mal para ninguém. Mas isso é podemos dizer assim, irmãos, uma situação que nós não vamos ver. Porque estamos no final dos dias, no final dos tempos. Jesus está voltando, o arrebatamento está para acontecer. Então, quanto mais passar isso, mais desonestidade vai existir. Porque o próprio Jesus falou que quanto mais estivesse perto da vinda dele, mais a iniquidade aumentaria. Então, que história é essa de avivamento no Brasil? Brasil totalmente evangélico? Que bom se fosse, mas não é. Então as pessoas se iludem achando que a maior parte do Brasil agora é evangélico, então é um avivamento, então Deus vai abençoar. Deus só vai abençoar quando tiver joelho no chão, oração, arrependimento, vergonha pelo pecado. Aquilo que eu falei terça-feira, quando as pessoas sentirem nojo do seu pecado. Aquilo que eu falei também terça-feira, que do que se queixa o homem, a palavra de Deus nos diz, se queixe dos teus próprios pecados. Então nós não devemos nos queixar de Deus, por que Deus não abençoa? Eu vou na igreja de vez em quando e Deus não mudou minha vida. Não é Deus que tem que mudar a tua vida, é você mesmo. É você que tem que tomar a decisão de mudar. Depois que você tomar a decisão de mudar, aí sim, Deus vai te ajudar a fazer as coisas certas. Mas sempre parte de você. Querer mudar, querer se arrepender, sentir nojo do teu pecado, deixar de fazer as coisas que você fazia antes de conhecer a verdade, deixar de fazer as coisas que você fazia antes de ter o entendimento do porquê aceitar Jesus. Então precisamos aceitar Jesus porque somos pecadores, porque a comunhão foi quebrada entre nós e Deus. Todos então estamos condenados ao inferno sem Jesus. Mas graças a Deus que o Senhor nos alcançou e nos livrou do inferno. Aí tem pessoas que ainda dizem assim, mas para que eu tenho que aceitar Jesus? Para te salvar. Mas salvar do quê? Ora do quê? Do inferno. Porque todos vão para o inferno se não aceitar Jesus como Salvador. Então como que a pessoa às vezes fica dizendo, não, eu sou bonzinho, eu sou boazinha, eu não mato, eu não roubo, se eu não posso ajudar, eu não atrapalho. Mas isso não salva. O que salva é Jesus.
Então nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós não vamos ser arrebatados porque somos bonzinhos. Nós não vamos participar do arrebatamento porque as nossas obras são boas. Não, nós não merecemos. Eu falo sempre para vocês, nós merecemos o inferno. Mas, pela misericórdia de Deus, Ele enviou Jesus, a revelação especial dele. Então, a revelação geral é natureza, é criação, é sentimento, é emoção. Mas a revelação especial de Deus é a sua palavra e o seu Filho Jesus. Então, é Jesus que nós precisamos aceitar. A Bíblia nos diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Amém? Então Maria não pode salvar, José não pode salvar, Moisés não pode salvar, pastor nenhum pode salvar, ninguém pode salvar a tua alma, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então é isso que nós temos que entender. Ah, mas aceitar a Jesus. Não, eu creio em Jesus, eu amo Deus, então está tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque se você não aceitar Jesus no teu coração verdadeiramente, você vai para o inferno. Então é isso que nós temos que entender. E se você, com certeza, se você já tinha esse entendimento, você pode passar para os outros, porque tem muita gente que tem essa dúvida. Muitas pessoas dizem, por que eu tenho que aceitar Jesus? Isso é conversa de pastor, é conversa de crente, né? Porque eles não chamam de cristão a gente, eles chamam de crente. Não é conversa, é bíblico. O pecado entrou por um homem, Adão, e a salvação veio por um homem, Jesus. Amém? Vamos ler esse versículo? Abra a tua Bíblia aí em... Cadê o versículo que eu acabei perdendo agora? Espera aí que eu acho aqui. Romanos 5,12. Mesmo Romanos que nós tínhamos lido, mesmo livro, né? Só uns capítulos à frente. Diz o seguinte, Romanos 5,12. É uma leitura grande, vai até o 21, mas eu não vou ler tudo. Vou ler só alguns. Então, o 12 nos diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, isso aqui é o que eu expliquei agora há pouco. Através de Adão entrou o pecado. E aí entrou o pecado em toda a raça humana. Então todos nós somos pecadores, nascemos pecadores. E se não aceitar Jesus, se não aceitar o sacrifício que Ele fez na cruz, vai para o inferno. Por quê? Porque é pecador. E porque aquela comunhão que existia entre o ser humano e Deus foi quebrada com o pecado de Adão. Então essa comunhão precisa ser restaurada. O único que pode restaurar essa comunhão é Jesus e o sacrifício dele na cruz. Amém? Agora o versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, Adão, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Então foi isso que eu estava falando agora há pouco para você. O pecado entrou por um homem, Adão. Mas a graça, a salvação também veio por um único homem, Jesus. Então não existe outro que possa salvar, é só Jesus. E para ser salvo precisa aceitar o sacrifício dele, porque o sangue dele é o único sangue que pode apagar pecados. O sangue dos animais do Velho Testamento cobria, o sangue de Jesus apaga o nosso pecado. Amém? Aí no versículo 21. Se você puder, quando chegar em casa, antes de dormir, leia todo esse capítulo, para você não ficar assim com a informação quebrada. Eu estou lendo só os versículos para montar aqui
a mensagem. Então, 21 diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui, está nos falando mais uma vez de que a morte entrou por causa do pecado. E o pecado entrou porque Adão desobedeceu a Deus e quebrou a comunhão que existia então. Veja só, não foi Deus que se afastou do homem, foi o homem que se afastou de Deus através da desobediência. E esse afastamento, então, só pode ser preenchido, esse vazio que ficou entre o homem e Deus, só pode ser preenchido por Jesus, pelo seu sangue que foi derramado na cruz. Então é isso que nós precisamos entender. Por que aceitar Jesus? Porque senão vamos para o inferno. Não é história, não é conversa de pastor, não é conversa de crente, mas é a Bíblia. E agora tem um detalhe também, que as pessoas têm que entender o seguinte. Já falei que para ser salvo, então precisa aceitar e mudar de vida. Não adianta só levantar a mão, dizer que aceitou e depois se some. Não, só vem para a presença de Deus quando o sapato aperta, dá um calo lá, dói, aí a pessoa volta. Por quê? Por causa de algum problema, por causa de alguma doença, enfermidade, e a pessoa se lembra de Deus. Agora eu vou lá buscar a Deus. Então não existiu conversão verdadeira. Mas a pessoa, então, irmãos, ela tem que entender o seguinte, que Jesus tem que ser reconhecido na sua vida como Salvador e como Senhor. Isso aqui eu já falei várias vezes aqui, para vocês. Se nós perguntarmos assim, para qualquer pessoa, você quer ser salvo? Claro que eu quero. Então tem que aceitar Jesus como Salvador. Não, eu aceito. E tem que aceitar Jesus como Senhor. Não, aí é diferente. Tem gente que faz isso. Aceitar como Salvador, tudo bem. Eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo. Então eu aceito Jesus como Salvador. Mas aceitar Jesus como Salvador também inclui aceitar Ele como Senhor. Senhor da vida da pessoa. E nós sabemos que o Senhor manda, o servo obedece. Amém? Então não basta apenas aceitar Jesus como Salvador. É necessário? Claro que é. Mas junto vem o senhorio de Cristo. O que é isso? É deixar Ele mandar na nossa vida. Porque daí dizer assim, eu quero ser salvo, eu aceito Jesus como Salvador, mas Ele que não me peça nada, porque eu não vou fazer. Se Jesus pedir para eu me batizar, eu não vou me batizar. Se Jesus pedir para eu deixar de fumar, eu não vou fumar. Se Jesus pedir para eu deixar de fazer aquilo que eu gosto lá fora, tomar uma cervejinha, sei lá, eu não vou deixar. Não, eu aceitei como Salvador. Agora me dê um tempo, Jesus. Tem gente que faz isso. Então, aceitar como Senhor é aceitar as ordens que Ele passa para nós depois que nós o aceitamos como Salvador. Então, aceitar a Jesus como Salvador, para salvar a tua alma, salvar do quê? Do inferno, porque quem não aceita vai para o inferno, e deixar Ele mandar na nossa vida. Deixar Ele mandar, é o Senhor. Ele manda. Por exemplo, lá no teu trabalho, se você não obedecer o teu patrão, se você não obedecer o dono da empresa, você ganha conta, não ganha? É o mais provável. E a pessoa obedece. A pessoa obedece, porque precisa do salário, precisa do dinheiro, então obedece. Então por que não deixar que Jesus seja o Senhor da vida? Obedecem a homens e não querem obedecer a Deus. Então aceitar Jesus envolve tanto como Salvador como Senhor.
Ah, Jesus pediu para eu mudar isso na minha vida. Não, mas isso eu não quero mudar. Eu gosto, eu quero continuar fazendo. Eu já aceitei como Salvador, tá bom. Não, não tá bom. Tanto que Jesus falou, né, que muitos vão se apresentar diante dele e vão falar para ele: ah, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome realizamos cura. E Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer: não, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Como assim, então? A pessoa realizou milagres no nome de Jesus, expulsou demônios no nome de Jesus, e agora não vai ser salvo? Não permitiu que Jesus fosse o Senhor da sua vida. Porque se permitisse que fosse o Senhor da sua vida, ele teria mudado em todas as coisas que Jesus pedisse. Né? Então, aceitar Jesus como Salvador é ser parecido com o Senhor Jesus e obedecer o Senhor Jesus. Você pode imaginar Jesus mentindo? Em algum momento, você acha que Jesus mentiu para Pedro, para João? Não. Jesus nunca mentiu, porque ele nunca pecou. E porque ele nunca pecou é que o sangue dele não foi contaminado com o pecado, e por isso é o único sangue que pode nos salvar. Mas como que... não tem como a gente imaginar Jesus contando uma piada suja. Não tem como a gente imaginar Jesus tomando uma bebida de álcool. Ah, pastora, mas na Bíblia fala do vinho. O suco de uva, não fermentado, não vinho alcoólico. Não tem como nós imaginarmos, irmãos, Jesus enganando os outros, ou brigando, criando confusão, explodindo. Não. Aí você vai me dizer: não, mas Jesus expulsou os cambistas do templo e bateu com o chicote. Claro que ele fez isso. Mas ele fez isso em defesa da casa do Pai e não com raiva. Ele fez isso para ensinar que na casa do Pai é casa de oração, não casa de cambistas. E hoje, infelizmente, muitas igrejas estão fazendo câmbio, negócio, com dízimo, com oferta dos membros. Né? Não pregam a verdade. Ah, não posso falar isso. Se eu falar que mentir é pecado, tem muita gente que não vai vir mais na igreja, e aí não vai trazer o dízimo. Antes importa agradar a Deus do que aos homens, a palavra nos fala. A pessoa que quer ser dizimista vai ter bênção de Deus. Quem não quer, Deus não vai deixar faltar. Então ninguém é obrigado a servir a Deus. Porque Deus quer que você sirva a Ele de coração. Deus não quer, irmãos, por exemplo, tem diferença assim, que você ore. Deus não quer que você ore. Que é isso, pastora? Deus não quer que eu ore? Não. Ele quer que você queira orar. Ele quer que você deseje orar para estar perto dele. Porque você só orar, você dobra o joelho ali por obrigação, fala, às vezes repete tudo a mesma coisa e não é uma oração sincera. Então Deus quer que você queira orar. Deus não quer que você o sirva por conveniência. Não, eu vou servir a Deus, porque aí Ele não vai me deixar faltar nada, e Ele vai me dar saúde. Deus quer que você queira servi-lo, que você queira amá-lo a cada dia mais. Então é isso que Deus quer. Então aceitar a Jesus como Salvador é necessário para ser salvo, porque senão não vai ser salvo. Mas não é aceitar só como Salvador, tem que aceitar como Senhor. Deixa Ele mandar na tua vida. Seja o que for, deixa Ele mandar. Porque Ele nunca quer nada para o nosso mal. Ele sempre quer ver o nosso bem. Então obedeça. Quando eu digo para você, eu estou falando para mim também, tá, irmãos? Eu não sou melhor que você. Não é um cargo de pastora que me faz ser melhor que você. Isso para Deus não tem valor algum. Se eu não mudar de vida, se eu não me converter de verdade, eu também vou para o inferno. Mas Jesus quer nos salvar.
Então, que nós possamos ter esse entendimento. Quem não consegue mudar de vida, irmãos, quem não consegue deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, e vive assim achando que pode fazer o que quer, brigar com quem quiser, é porque ainda continua sendo escravo do pecado. Aquele vício que a pessoa não consegue se libertar é o senhor dela. A pessoa é escrava. Então tem muita gente que diz, eu sou livre porque eu posso usar droga, eu posso beber, eu posso ir em festa, eu sou livre. Vocês, que aí eles usam a palavra crente, né? Vocês crentes não fazem nada disso, vocês não vivem. Mentira, nós é que vivemos, porque não somos escravos dessas coisas. Porque aquele que não consegue deixar de fazer essas coisas é escravo dessas coisas. Quem não consegue deixar de mentir é escravo da mentira, é escravo do pecado. E a Bíblia nos fala, em 1 Coríntios 7, 22, pode colocar ali para nós, filho. 1 Coríntios 7, 22, fala a respeito de que nós somos escravos de Cristo. É melhor ser escravo de Cristo do que ser escravo do pecado. Pastora, mas como assim? Se Jesus é tão bom, ele vai me fazer um escravo? Só que ser escravo de Cristo, irmãos, é estar em obediência, não é uma coisa ruim. Vamos ler lá. Pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. Quer dizer, a pessoa pode ser escravo no mundo, como no tempo da escravidão, e hoje ainda tem em alguns países, né, escravidão. Mas se ele aceitou Jesus, ele pode continuar na condição de escravo do seu senhor humano ali, mas em Cristo ele é livre agora. E ainda daí diz assim, e assim também o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Então nós não éramos escravos de nenhuma pessoa, né? Nós éramos escravos do pecado. Mas depois que aceitamos Jesus, então, agora somos escravos dele. Ser escravo de Cristo é um benefício, é um privilégio, porque ele nunca vai desejar o nosso mal. Ser escravo de Cristo significa ser obediente a Cristo, é deixar ele mandar na nossa vida, porque o Senhor manda, e o servo ou o escravo obedece. No tempo da escravidão, eles tinham que obedecer cegamente aos seus senhores, porque senão iam apanhar, muitas vezes serem mortos. Então nós, como filhos de Deus, que agora somos, porque aceitamos a Jesus, temos que agir diferente. Aquele que ainda não aceitou Jesus, não é filho de Deus, é criatura de Deus. Então essa conversa que tem por aí é porque todos são filhos do mesmo Deus. Não, não são. E muitas pessoas falam, porque Deus é o mesmo. Não é. Existem vários deuses que os homens criam. O Deus verdadeiro só existe um. É o Deus da Bíblia, é o Pai do Senhor Jesus. Mas os homens criam deuses, fazem do dinheiro o seu Deus, fazem do emprego o seu Deus, fazem tantas coisas, né, de deuses na sua vida. Então não existe só um. Os homens fazem, porque eles fazem. Deus só, quero que você entenda bem, Deus só existe um, mas os homens fazem. Só que daí dizer assim, porque Deus é o mesmo do católico, do evangélico, do espírita, não é. Deus não é o mesmo. Por isso até nós estávamos conversando hoje ainda, estava contando uma situação ali para o Felipe, da oração do Pai Nosso, né? Que a gente tem que ter cuidado quando faz a oração do Pai Nosso. Você não pode fazer a oração do Pai Nosso com qualquer pessoa. Geralmente se faz a oração do Pai Nosso em formaturas, em casamentos, em festas, né? Escolas. Então pega na mão, né? Agora está evitando pegar na mão, mas as pessoas ficam próximas e fazem a oração do Pai Nosso. Aí o que é que diz na oração do Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu. Espera aí, o teu pai é o mesmo pai daquele que está ali do teu lado? Se você tiver com uma pessoa espírita do teu lado, com uma pessoa que serve aos demônios, né, na feitiçaria,
Você vai dizer Pai Nosso, você vai estar se igualando a ela. Então, o teu Deus é o Deus dele ou é o teu Deus? Então, evite fazer esse tipo de coisa. Para nós fazermos a oração do Pai Nosso, nós temos que saber que nós estamos na mesma fé, junto com pessoas que têm a mesma fé, no nome de Jesus, no nome do Pai. E não fazer assim com qualquer pessoa. Porque daí você vai estar se comparando àquela. Se o Deus dela é o dinheiro, você vai estar dizendo que daí o teu Deus também é o dinheiro, porque você está dizendo Pai Nosso, o nosso Deus. Não. Então, não faça. Ah, pastor, é errado fazer a oração do Pai Nosso? Claro que não, foi Jesus que ensinou. Você pode fazer a oração sozinho, no teu quarto, aonde você estiver. E pode também fazer a oração junto com pessoas que tenham a mesma fé que você. Agora, cuidado, se tiver uma pessoa que sirva a outro Deus, não faça, porque senão você vai estar se juntando ao pecado dele, servindo aquele Deus. Entendido, irmãos? Ficou claro isso? Então, servir a Cristo, irmãos, de verdade, não de brincadeira, né? Seja uma pessoa cheia do Espírito, que tenha mansidão, que tenha tranquilidade. Não seja aquela bomba atômica pronta para explodir. O Espírito Santo nos dá controle, o Espírito Santo nos enche da sua paz. Quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo em você. Então daí ele vai te moldando. Você tem o gênio difícil, você é uma pessoa que tem problema para controlar a boca, né? Fala o que pensa. Peça para ele te ajudar, que aos poucos ele vai estar te ajudando. O Espírito Santo vai estar te moldando. Mas ele só vai fazer isso se você permitir. Deus não força ninguém. Amém? Então, aceitar Jesus é necessário. Mas não adianta só levantar a mão e dizer, aceito Jesus e não mudar de vida. Isso para Deus não tem nenhum valor. Temos que ter arrependimento sincero e mudança de vida. Amém?